Em um mundo onde o conhecimento é a chave para o sucesso, há aqueles que se dedicam a desbloquear esse tesouro para as mentes jovens. Prepare-se para uma viagem através das salas de aula e do conhecimento que molda o futuro. Esse é o Histórias, um podcast Unicesumar. Diretamente dos estúdios do Subsolo -1 da Unicesumar, começa agora o Histórias, um podcast Unicesumar, Ponta Grossa. Meu nome é Alan e eu estou aqui novamente com a professora Laís. Boa tarde, professora. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem. É bom quando a gente acerta de primeira. Temos alguns recados para essa semana, que a professora Laís vai passar agora para vocês, para as turmas ENAD. Por favor, professora. Pessoal das turmas ENAD, ainda estamos tendo nossas atividades, palestras, oficinas, bastante coisa bacana para vocês. Algumas para vocês descontraírem, outras para ajudar nas questões da prova. Então participem e vamos fazer uma boa prova para vocês mostrarem que vocês fazem faculdade na melhor faculdade. Nossa. É isso aí. Não se preocupem, vai dar tudo certo. Não precisa, não fiquem nervosos. Fiquem calmos, né? Vocês sabem o que vocês estudaram. A gente espera. Ficar calmo é não ficar nervoso. Exatamente. Né? Vamos soltar aqui várias obviedades. Né? Capitão Óbvio aqui falando com vocês. Mas é isso aí, galera. Não, mas realmente não fiquem nervosos, que vocês sabem o conteúdo, então só cheguem lá e façam uma boa prova. Aproveitem as oficinas, né? E vai dar tudo certo. Fé no pai, que o inimigo cai. Vamos lá. Nossa convidada de hoje também foi muito pedida. A gente tá falando isso bastante, mas é que os últimos programas que a gente fez com os solicitados. Os mais solicitados. Olha aí. Os queridos. Tem uma lista, né, dos os solicitados. Sim. Vamos lá, currículo rápido da nossa convidada de hoje. Então vamos lá, currículo rápido? Que nunca é rápido, Nunca é rápido. vai. Vou tentar fazer rápido. Médica veterinária pelo Centro de Ensino Superior dos Campos Gerais, mestre em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Paraná, atualmente é docente do Centro de Ensino Superior de Maringá, nossa querida Unicesumar, sede Ponta Grossa, e perita judicial cadastrada no TJPR. Isso é alguma coisa. Viu? Chique, né? Tem experiência na área de medicina veterinária, com ênfase em docência e perícia veterinária, atuando principalmente nos seguintes temas: anatomia, medicina veterinária legal, bem-estar animal e patologia. Com vocês, professora Carolina Santos. Olá, Carol. Oi. Tudo bom? Seja Tudo bem-vinda. bem. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada, gente. Surpreendida, né? Por quê? Não sei, fiquei surpreendida, assim. Os alunos gostarem de você? Então. Eles gostam. Podemos contar uma história que a gente tava contando nos bastidores aqui. Eu posso falar de uma pessoa Pode específica? ser, né? Então, melhor não. Melhor pra próxima. Melhor deixa, né? Porque senão vai ficar cheio de apito no programa. Carol, é o seguinte, obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço, Não, gente. imagina, a gente que agradece. Não, eu que agradeço. Não, a gente que agradece. Vamos ficar nisso eternamente. Tô Exato. Começa contando, como a gente fala, né? Sempre como o nome do podcast é Histórias. Começa contando sua história. Então, desde pequenininha, onde você fez... Olha onde você só. nasceu, onde você foi Faz criada. tempo, hein? Não, ué. Onde você nasceu, onde você foi criada, onde você fez... Se você já morou em Manaus ou nos Estados Unidos. Exatamente, a gente tem uma pesquisa aqui que a gente sempre... Que interessante. É, porque a gente conhece, vai conhecendo as pessoas que vêm aqui. Eu tenho sempre... uma cidade que eu tenho certeza que ninguém morou, mas ok. Continua Olha aí, lá. podemos botar mais uma cidade na Sim, nossa lista, além de Manaus e É, Estados Unidos. sim. A cidade dos Estados Unidos. A gente é bom Não, em mas geografia. tá ótimo. Precisamos entrevistar alguém algum geógrafo. É por isso que a gente dá aula na saúde e não de geografia, Exatamente. né? Mas tudo bem. Vai. Mas conte sua história desde pequena, onde você nasceu, onde você foi criada, onde você estudou, onde você fez ensino médio, por que você quis fazer veterinário, você já gostava dos bichinhos antes, se você fez algum curso antes. Enfim, até você chegar aqui na Unicesumar, a gente quer saber tudo, conte-nos tudo, não nos Ai, esconda meu nada. Deus. Então tá, né? Pra onde que eu começo? 1980? Era Nossa. uma vez. Era um ano Era uma vez, então. Não vou falar a idade, né, gente? Meio, Não, tudo bem. Vamos esconder a idade. Mas enfim, eu sou de Ponta Grossa, né? Nasci aqui. Cresci aqui, só que na verdade, quando eu tinha em torno de 3, 4 aninhos, eu fui para Cascavel junto com a minha família, né? Meu pai, ele trabalhava numa multinacional, ele era muito transferido. Então, eu fui para lá. E eu, na verdade, eu não lembro da minha infância antes aqui em Ponta Grossa. Então, eu comecei minha vida lá, né? Em Cascavel, Paraná. Uma cidade excelente. E aí, enfim, meu pai foi transferido novamente para cá e a gente voltou. E aí, fiz minha vida aqui, né? Estudei ensino médio, faculdade também fiz aqui, né? Fiz uma faculdade concorrente nossa aí. Não podemos falar o nome. Não podemos falar nomes, mas... Por isso que eu falei por extenso. Exato. Né? Para não E associarem. aí, fiz aqui a faculdade e depois da faculdade, muitas coisas aconteceram, né? Então, eu fui para uma área não tão comum da medicina veterinária. Digo não tão comum que não é a primeira escolha dos alunos, né? Então, fui para a indústria, trabalhei com a parte de inspeção, qualidade... Fui fazer o mestrado, daí morei 2 anos em Curitiba.
voltei, enfim, né? E muitas coisas aconteceram nesse meio tempo, né? A cidade que eu falei que ninguém... acredito que alguém sim, né, gente? Vários alunos meus moram lá, né? Tibagi. Morei em Tibagi. Tibagi. Pertinho, né? Terra do rafting, né? Exato. Das cachoeiras, então. dos esportes radicais. Não é uma coisa muito comum, não é tipo Manaus, né? Tibagi é uma ótima cidade pra você passar o carnaval. Seja você festando Sim. o carnaval lá, porque o carnaval de Tibagi é muito bom, seja pra você se enfiar no meio do mato e esquecer qualquer tipo de manifestação carnavalesca. Muito bom lá. Muito bom. Não, mas conta pra gente... Não, mas aqui em PG, onde especificamente você nasceu? Você lembra o bairro? Sim, Vila Ana Rita. Onde é Vila Ana Rita? Gente, deixa eu explicar. Não é Avenida... Vilela, sabe a Vilela? Não, mas Avenida Ana Rita, não? Não Avenida Ana Rita, Vila Ana Rita. Vilela, bairro Vilela. Aham. Ali pra baixo. Não sabendo, mas tá Ué, bom. Vileira, filha. Cuidado com ela. Cuidado com ela. Meio Tá. assim, pessoal. Vilela é power. Power. Ah, nem é. A gente fala assim, é bem... Mas eu morava ali, nasci ali. Uhum. Então, na verdade, assim, nasci, né? A gente foi embora, voltou, mas foi sempre aí no mesmo local, no mesmo bairro. A gente fala centro, né? Porque é bem pertinho do centro. Sim. Então, mas Pra trás do Paládio. É aquela atrás do Onde Paládio. você mora atrás do Paládio. Você não, vai não ver... é atrás, Sei. é um pouco mais pra Mais frente. ali, mas é naquela região. Isso, tipo Não, Balarote, tudo bem. ali pra baixo, então. Entendi. Aí, Mas ó. ali, enfim, passei a maior parte da minha vida. E aí, em 2015, eu fui pra Curitiba. Eu morei 2 anos lá em Curitiba. Morei 2 anos lá, fiz o mestrado. Era um mestrado que dedicação exclusiva, não podia trabalhar, né? Então, eu trabalhava pra Universidade Federal. Fiquei lá, então, 2 anos. Foi uma experiência muito boa. E retornei. Voltei a morar com os meus pais. Trabalhava em Castro nesse meio tempo. Sempre estrada, pegando estrada. E aí, em 2018... Tô tentando lembrar, gente. 2018, que daí eu fui diretamente pra docência. Daí eu, né, me dediquei exclusiva à docência. Não voltei mais, não retornei mais pra indústria. Né? Não tinha como conciliar. Né? E na indústria, como que você atuava como veterinária? Porque pra mim é um enigma. Por isso que eu falei que não é uma área muito comum, né? Não é todo mundo que vai. Porque, assim, a primeira escolha de todo mundo quando vem fazer veterinária é Consultório. cães e gatos, né? Clínica. E era a minha escolha também. Mas aí minha cabeça foi mudando um pouco durante a graduação e eu fui vendo várias oportunidades aqui em torno. A gente tem muita indústria, tem muitos locais que tem muitas vagas e às vezes não são nem aproveitados, né? Pelo médico veterinário e, enfim, fui para essa área. O que eu fazia especificamente lá, né? A qualidade desse produto, né? Então, eu participava desse setor que avaliava a qualidade do produto que ia para a mesa do consumidor depois. O consumidor, que no caso eram os cães e gatos. Não. Eu não tô entendendo, Nossa, gente. Calma. ela fazia parte de... Mas é indústria alimentícia, imagina, Isso, né? indústria alimentícia. Ela- Sim, Olha Que legal, nossa, minha isso. ignorância deu recorde de... A gente tá aqui pra aprender mas também, ué. muitas pessoas não sabem que existe um veterinário lá dentro, né? Mas existe, é um animal. Apesar de ser um animal que já não está com vida. Não, Né? Gente, que Carol, o jeito que legal. você falou... Eu- Ela falou, tem lá dentro, assim, tem um veterinário, é um animal. Não é o veterinário que é um animal. Calma, vírgula. Tem animais. Volta. Tem animais lá. Erros de gravação. Não, mas essa parte de inspeção, imagina, inspeção sanitária, você precisa inspeção de um... sanitária. Nossa, muito legal. Eu não Sim, fazia ideia. sim. De verdade. Assim, legal você falar isso também, né? Produtos que vão para cães e gatos. Porque dentro da indústria, né, independente do setor que você tá, seja suíno ou bovino, parte daquele produto, ele vai também para ração. Então, você tem uma ligação também com outros animais, né? Porque parte daquilo ali é transformado em ração animal, né? Mas é um setor que, às vezes, as pessoas até não entendem, né? Então, Não, é tipo eu agora. não no sentido de não saber o que se faz, mas não entende, poxa, mas você é veterinário, você vai lá no frigorífico, É isso que você eu ia vai falar, né? trabalhar. Você não fez veterinário para salvar os animais, né? Essa mentalidade, às vezes. Tá vem. liberando o abate lá. Exato. Né? A galera pensa... Mas, né, a vida vai levando você para alguns caminhos, né? E, assim, eu fui muito feliz, né? Trabalhando lá, né? Enfim, ganhei muita experiência. Fui para fora do país com a empresa. Então, assim, é algo que as pessoas, às vezes, não colocam o olho porque ficam meio retraídas. Nossa, mas que setor horrível, né? Em parte, sim, mas, né, no geral, pensando no profissional, é muito bom. Então, eu fiquei muitos anos. Na verdade, antes de fazer o mestrado, eu já trabalhava, né, especificamente em indústria. Eu saí, porque era um sonho meu realizar o mestrado. E aí, voltei. Quando eu voltei, eu tive uma proposta de emprego melhor, né? O que mais? Então, além da parte de qualidade, eu ficava num setor que era de pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente desenvolvia
né, produtos a partir, né, daquele setor lá, daquele animal. E isso foi muito legal. Você foi pra fora do país, pra onde você foi? Holanda? Não fui pra lá, não fui pra tão longe, foi perto aqui, né? Fui pro Uruguai. Eu fui pro Uruguai, fui pra Argentina também, através da empresa, né? Representando a empresa. Então, a gente ia lá buscar clientes, perguntar o que eles queriam, precisavam, e a gente desenvolvia aqui o produto. Então, eu trabalhava... No setor que eu trabalhava, eu cuidava da exportação também. Então... E são coisas absurdas. Eu não sei se eu vou falar, assim, mas são coisas absurdas que surgem, né, na indústria, assim, coisas que você nem imagina que o pessoal esteja interessado. Conte tudo. Só não falar o nome. Se você não quiser. Cortes, né? Cortes, assim, porque a empresa já fechou ou não? Não. Não? Então é melhor não falar. Então é melhor não falar o nome. Se já então. tivesse fechado, a gente falava. Mas fala aí. Não, mas assim, por exemplo, cortes, né? Então, eu sou professora de anatomia, né? Então, cortes ali do corpo do animal que a gente imagina que as pessoas consomem, né? Em algumas áreas aí, né? Qual que é o mais inusitado, assim, que você... Ai, Deus, será que eu vou falar? Todo mundo vai ficar meio assim, Ué, né? que tem? Então, vamos lá. Útero suíno. É Nossa. mesmo? Gente, uma coisa absurda, né? Sim. Existe esse produto e esse produto ele é exportado para uma região do mundo, Ásia, né? O pessoal consome esse tipo de produto. Mas também, se você for pensar... É que eu sempre penso assim, tipo... O animal as vísceras morreu. no geral, né? Não, mas assim, ó, o animal já morreu. Então, que se aproveite o máximo possível, entendeu? Sim. Eu sempre tenho esse pensamento, assim, sabe? Sim, Então, por mais que não seja... Eu não comeria. Não, jamais, eu também não. Mas sabe uma Mas coisa... a gente via isso, né? E é uma coisa muito diferente que você nem imagina que acontece. E vai pra Ásia, As pessoas essa não parte. imaginam que existe isso por trás, Sim. né? Lá na indústria, o que acontece lá. Então, são mercados que buscam essas empresas e falam, olha, eu preciso desse produto porque aqui a saída é muito grande. E era vendido, né? As vísceras no geral do animal, né? Não só isso especificamente, mas o mais diferente, o que eu mais é diferente foi isso. É cultura. Tem uma coisa, eu não sei se eu posso estar falando besteira. Não vai ser a primeira, também provavelmente não vai ser a última besteira que eu vou falar na minha vida. Mas, se não me engano, o Brasil é um grande exportador de carne de cavalo. A gente não... Aí a Carol pode até, você que estava no meio do alimentício... Olha, interessante. Não tem esse dado, então, mas... assim... Isso aqui é a internet, né? Pesquisem aí também. Você tá na internet, é verdade. Exato. Eu não posso falar besteira, eu falo, e daí? Só que eu tô, né? Aqui eu não tenho nenhum compromisso com a verdade aqui. Não, mas tô brincando. Eu já li em algum lugar. Falando sério agora, Carne justamente de isso. cavalo? Que o Brasil é um dos maiores exportadores de carne de cavalo. Aí, de novo, né? Pode ser maluquice. A gente não, para consumo interno, realmente a gente não tem essa cultura. Mas para fora o pessoal come. Come bastante. Tem alguns locais que bicho é bicho. Essa que é a verdade, né? Então, o meu esposo costuma dizer que em culturas milenares, eles aprenderam... Quando eles já passaram por muita coisa, muita guerra, períodos mais difíceis, porque aqui na América é um mundo novo, digamos assim, né? Então... É o novo mundo, literalmente. Então, aí, esses países mais antigos, que já passaram por muitas dificuldades, muito mais dificuldades históricas... Guerras e os caramba. Isso. Aí, pra não morrer de fome, eles se acostumaram a comer o que tinha ali, entendeu? Outra coisa que eu sei também é que essa questão da abundância... Por exemplo, a gente tem o Brasil, o mercado de carne commodity, etc., não é nada mal, né? A gente tem abundância aqui, etc. Mas em alguns locais onde você não tinha isso... Você, sei lá, uma família no meio do mato tinha um porquinho. Cara, aquele porquinho era o sustento deles por quanto tempo? Então você tinha que aproveitar realmente ao máximo daquilo ali para que você não tivesse perda. Eu acho que é um tema bem polêmico quando a gente fala assim, né? Adoramos polêmica. Em sala de aula, quando eu cito, né? E normalmente em primeira aula eu falo um pouco sobre mim, minha vida profissional e tal. Muitos alunos ficam assim, muitas pessoas não entendem, mas é um assunto que tá aí, gente. Cara, né? Então, assim, claro, hoje em dia as indústrias elas buscam muito a parte de bem-estar animal, então, né, que é uma das minhas áreas de especialidade. Então, as coisas são feitas de uma forma diferente do que era no passado e a visão que as pessoas têm do sofrimento, né? Mas, assim, é um assunto que se a gente for entrar, a gente fica por dias falando, né? E cada um vai ter sua opinião muito pessoal sobre o assunto, né? E às vezes não tem noção do que é, né? A indústria frigorífica, ela emprega, assim, muitas pessoas, né? Então, é uma demanda muito grande de mão de obra. Tem o seu lado ruim, como todo e qualquer emprego, e, enfim, qualquer setor tem. Mas é um lugar muito, assim, abundante no sentido de experiências mesmo. Sim. Né? Então, você tem aí oportunidades dentro do local para conhecer várias pessoas, para entender sobre como que o mundo vive. Então, por exemplo, ali, né, na empresa que eu trabalhava, não vou falar o nome especificamente, mas eu conheci pessoas ali que eram
sócios majoritários do McDonald's, sócios majoritários do Outback. Quando que eu pensei que ia ter essa oportunidade? Pessoas que você tinha que conversar, entender o que ela precisava para chegar ali na mesa, né? A gente não imagina o processo que é até chegar um produto na mesa. Não só falando de carne, mas do leite, do queijo, dos ovos, etc, né? É um processo muito grande. De toda origem. Exato. Animal. E a questão cultural também, assim, eu não julgava e criticava porque a gente não tem noção do que é a cultura de outro país, né? Ou de outras pessoas. Claro. Então eu via aquilo, era meu trabalho, eu precisava fazer, né? E eu pensava, poxa, mas como assim? Eu ia pra casa, tinha minha opinião pessoal, mas eu não criticava e julgava, né? Porque era o que precisava ser feito naquele momento. Mas existe esse setor, é um setor muito diferenciado, é uma coisa que as pessoas não têm nem noção. Quando eu falo, as pessoas, como assim, né? E pro pessoal que tá vindo agora, né, pra fazer veterinário ou agrárias no geral, eu costumo a incentivar a procurar esses setores, porque são setores que remuneram muito bem, setores que você cresce muito como pessoa, né? E, enfim, não existe só a clínica na veterinária, né? Na verdade, só a clínica. Eu acho assim que quando você busca setores, especializações dentro da tua área, as que são menos atrativas, digamos assim, são as que você tem maior índice de crescimento, maior probabilidade de crescimento, né? Eu tinha uma calopsita e uma vez eu precisei, tadinha, inclusive ela morreu porque eu não consegui encontrar ajuda a tempo. Porque só tinha uma clínica que era especialista em animais silvestres. Sim. E aí foi lá que eu tive que levar. Então eu acho assim, se de repente, né, fica a dica para os alunos de veterinária, se especializem, né, assim, em áreas mais diferenciadas. É porque é um leque de áreas, né? E tipo assim, era a clínica que eu precisava. Era clínica, mas era de um animal que você acha que diferente, vai ter, né? É, exato. Sabe uma coisa que nunca tem? Minha irmã, eu tenho um carinho especial por veterinário, porque minha irmã é veterinária, e eu tenho um carinho pela minha irmã, por incrível que parível. Tô brincando. Beijo, Isa. Não, mas eu gosto muito da área, né? Toda a minha família é da área de saúde e tal, e veterinária, eu sempre tô trocando com a minha irmã alguma coisa, ela é oftalmo, de pequenos e tal. E tem uma área especificamente, né, que veterinário geralmente não cobre. E assim, falando da parte clínica, né, não a parte de melhoramento e produção, etc, que é peixe, justamente, que é a minha especialidade. Olha só. Geralmente, porque o pessoal procura também. Sim. Então, minha irmã trabalha na Coba... Eita. Minha irmã trabalha numa grande... minha irmã trabalha numa grande rede. Minha irmã trabalha numa clínica, numa grande rede de pets. De pets. Aí vocês já pegaram as 2 primeiras sílabas que eu falei. E geralmente quando tem algum problema com peixe, agora não tanto, né? Mas os proprietários, eles vão até esses locais também, porque lá também vende isso, né? Sim. E chega lá, fica todo mundo meio que... Aí ou você peixe? procura... O que é peixe? Peixe, né? O que geralmente o pessoal faz é procurar ou um especialista em aquarismo, que muitas vezes o cara nem precisa ter uma formação assim, mas o cara entende pra caramba de peixe, tem vários, né? Sim. Ou procura biólogo. Então, geralmente, quando dava algum problema assim, eu, por ter tido experiência de cuidar de alguns peixes durante graduação e pós aí, a gente lida muito com aquário, etc. A gente tem uma experiência um pouco maior, né? Então, acabam buscando biólogos e não veterinários, mas é uma área que está em aberto também. Né? Os animais não convencionais, né? Então, quando eu me formei, era 0. Talvez hoje a gente ainda consiga encontrar em Ponta Grossa e, né, assim, região, pessoas que se especializaram em não convencionais e exóticos, mas ainda é pouco, falta. Pouquíssimos, falta, né? Tem uma veterinária que ela sempre vem aqui na Unicesumar palestrar, oficinas no VetD, ela deu uma oficina e ela, sim, é saturada e ela, né, fala, olha, tá precisando, a gente precisa, porque não tem, né? Mas, assim, a gente mostra tudo, né? Acho que eu, como professor e profissional, né, eu tive, então, essa vida profissional antes de só dar aula, né? Só dar aula. Parou de trabalhar e só deu aula. Exatamente. Parei de trabalhar, só tô dando aula. Mas, enfim, acho que como a gente teve essa experiência campo, né? Fora de dentro da faculdade, da universidade, eu acho que é legal você disseminar isso, né? E eu gosto muito de levantar a bandeira, vestir a camisa aí da questão da qualidade, da inspeção, que são disciplinas que eles também vão ter lá em último ano. Bem-estar, né? Porque o bem-estar não é só você proporcionar um ambiente bom pro teu cão, pro teu gato. Bem-estar tá lá dentro da granja, bem-estar tá lá dentro do campo, bem-estar tá da forma que você coloca um ventilador lá em um galpão de frangos, sabe? Então, acho que é importante. Eu gosto de disseminar porque é uma área que
tá aí. Sim. Tem muitas vagas. Se você for ver, assim, vagas sobrando, sabe? O pessoal não vai muito. Acredito eu que não porque é um local ruim de trabalhar, né? Um setor ruim de trabalhar. Mas porque realmente não existe um interesse em ir, né? Eu fui muito sem saber. Eu só fui. Sim. Né? E, enfim, né? Como eu já citei, né? Foi uma experiência excelente para mim. Hoje, em sala de aula, eu me sinto mais completa para falar sobre algumas coisas, porque eu tive essa experiência lá. Mas alguns alunos te olham meio torto quando você começa a falar nisso? Não, alunos assim, ou veterinários em geral? Então, não. Ou pessoas que não são da área? Acho que pessoas que não são da área. Ah, mas daí né? tem né? Esses dias até eu tava no Instagram e daí um amigo compartilhou, ele não é da área de inspeção qualidade, ele é da área de saúde coletiva. Que também não é uma área que todo mundo busca em primeira escolha. E aí ele compartilhou uma reportagem comigo de uma aluna recém-formada, era uma aluna dele, inclusive, ele é professor lá na Federal. E aí ele falou, olha a quantidade de críticas para essa aluna. E eu fui ler sobre, né? Então era uma imagem dela com aquela roupa, né? Os EPIs que a gente usa no frigorífico. E ela dando a reportagem falando, eu vi na indústria uma oportunidade que eu não tive em outros locais e eu tô feliz, eu tô, né, exercendo a minha profissão. E aí uma enxurrada de gente, como assim? Você tá trabalhando no frigorífico, você tinha que estar cuidando dos animais, você tinha que dar... Coisas assim, sabe? Então, eu sofri muito com isso, assim, durante o período de formada, das pessoas, mas o que você faz lá dentro? Né? Ninguém entendia o que era. Mas depois de um tempo, com a maturidade, a gente aprende a não ligar, né? E para os alunos, eu gosto realmente de explicar o que é, porque muitos vêm sem saber o que é, né? Então, nas minhas disciplinas, eu consigo, assim, trabalhar com eles coisas que eles... Ah, professora, sim, realmente, né? Então, na anatomia, né? Ninguém imagina, a anatomia veterinária eu vou usar no frigorífico? Com certeza. Claro. Né? Com certeza, né? E muito, né? Então, até hoje foi tema de uma aula, ela estava falando sobre músculo, eu falei, esse músculo aqui é importante lá na inspeção. Então, acho legal, assim, eu me sinto, assim, feliz por, às vezes, num grupo de veterinários eu ser a única. Eu vou falar, que legal, eu sou a única aqui mesmo que vai para essa área, que foi para essa área. E gosto de falar sobre, né? Sim. Gosto de disseminar sobre. Ah, mas eu achei errado, assim, você tentar imputar uma culpa numa pessoa que tá trabalhando lá, fazendo seu trabalho honesto. Cara, é uma área, assim como qualquer outra, beleza, pode não ter muita procura, as pessoas podem enxergar isso como um paradoxo de tipo, nossa, é pra você cuidar dos animais, mas isso também é um pensamento muito raso, vamos e convenhamos, né? Sim. As ciências são muito mais profundas, né? Do que, as ciências são muito mais, né? Com certeza. Complicadas, complexas, do que simplesmente você tá cuidando de novo, não tô tirando mérito de quem faz isso. Quem faz bem, faz muito bem. Exato. Né? Mas não é só ficar cuidando de cão e gato de madame, né? Nossa senhora, olha o que eu falei. Ah, mas enfim, você entendeu? Volta com essa... Não vai, mas, cara, não é só isso. Não é só isso. É polêmico, gente. Eu falei que ia ser polêmico. Não, mas é bom, mas é bom pra gente deixar claro. Gente, a gente vive num país... No mundo que tem um consumo gigante de carne. A relação humano-animal, ela tem várias vertentes. Sim. Né? Então... Por exemplo, no bem-estar a gente fala muito sobre isso, na parte de deonto, agora na parte de medicina veterinária legal, como perita eu falo bastante sobre isso. Então, a relação humano-animal é uma relação complexa. Sim. Né? E a gente tem que encarar isso como uma realidade, senão você não vai entender sobre o que você consome. Você não vai ter noção do que você está consumindo. Né? Eu entendo também o lado das pessoas que não querem consumir, que acham isso errado. Sim, exato. Galera, isso, o mundo é isso. Seres humanos são isso, a indústria é isso. Assim, dá para mudar um dia? Pode mudar, Exato. mas... muito, muito, muito longo prazo. É o mundo que a gente vive. Pessoas, né, bem preparadas que estão trabalhando nisso na indústria não tem culpa nenhuma. Você é o teu trabalho, pô. Você faz... Todos são livres, né? Quem escolhe consumir nada de origem animal tá no seu direito de escolha. Exato, Quem escolhe consumir também está no seu direito de escolha, né? E assim, como são mercados que existem, precisam de profissionais lá. Qualificados para fazer todas as etapas, né? Sim. Então, sejamos razoáveis. Exato. Sejamos cordiais. Eu acho assim que o que tem que prevalecer sempre é o respeito, né? Claro. Eu tenho uma grande amiga que é vegana, vegetariana, enfim. E nós moramos juntas, inclusive, nessa época do mestrado que eu fiz. E ela consumia a comida dela, eu consumia minha comida, cada uma se respeitando, né? Quando eu trabalhava nesse setor, a gente sempre conversava sobre, então ela dava a visão dela para mim sobre o que ela pensa, eu dava a minha visão e o respeito se mantinha, né? Então a gente sempre busca isso, né? Em sala de aula também, né? Existem vários alunos da veterinária que também não consomem, né? Alimentos de origem animal e a gente sempre trabalha, mas com
com aquela noção de que, gente, vocês vão ver isso na faculdade. Sim. Então é importante vocês entenderem, compreenderem, claro. né, estarem preparados para compreender o que é isso, né? Não vou para esse lado, tá tudo certo, né? assim, mas é importante a compreensão. E assim, eu acho que esses são ramos, né? Então, assim, existe a linha de pet, tipo assim, animais domésticos, né? Existe essa linha. Sim. Existe linha de animais para consumo. Sim, Existe isso. Animais não convencionais, animais selvagens. Né? Existem Tem várias tudo. linhas, então, infelizmente, eu sou uma pessoa, sei lá, vou dizer engraçada, talvez. Porque assim, eu tenho dó. Não, eu tenho dó. Você é engraçado também. Eu tenho dó, mas eu consumo carne. Eu consumo qualquer produto de origem animal, Sim, assim, né? sim. Mas assim, por exemplo, assim, que nem no final de ano, se eles fazem aquele porquinho inteiro, eu não como o porquinho inteiro. Eu não consigo, porque quando eu olho o bife, eu não imagino o bicho. Sim. Você imagina plantações de pé de bife. Isso, plantação de árvores de bife. Não, mas é que, sabe, assim... Não, eu sei. Porque quando você tira as existe essa características, eu ia falar desumaniza, mas realmente você descaracteriza. Descaracteriza, exatamente. Sim. Então, sem problema nenhum. Agora, se eu vejo o bichinho assim, daí eu já não consigo comer. É muito complexo, né? É muito complexo. complexo. É muito particular de cada um. Particular porque, de cada tipo um. assim, ó, eu não tenho problema nenhum em consumir esse tipo de produto de origem animal. Sim. Mas se eu ver o bichinho, eu não como. Não, mas é normal. Sim. E eu acho assim que é importante também a gente pensar na questão do consumo exagerado, né? Então, existem muitos estudos falando aí da questão, principalmente pensando em bovinocultura de corte, né? Bovinocultura de corte. A questão da emissão de gases, então a gente sabe que é algo problemático para o meio ambiente. Então, a gente for adentrar no assunto, tem muita coisa, né? A questão de camas, né? Camas aviárias, camas de granja, de suíno, etc. Isso tudo, de certa forma, se não for trabalhado a questão ali de sustentabilidade ou pensando em algo para o meio ambiente mesmo, né? Isso se torna algo prejudicial. Então, o consumo exagerado também é algo errado. Né? Em algum momento do mundo, talvez a gente não esteja nem aqui para ver, mas em algum momento do mundo a gente vai ter que repensar nesse consumo exagerado. Não vai fechar a conta, né? Então, eu acho que hoje a gente consegue ver isso com olhos diferentes. Tanto é que as grandes empresas, né, não vamos citar nomes, mas as grandes empresas já incentivam esse setor dos produtos que... Como que eu posso explicar? Não são produtos de origem animal, mas são produtos que se assemelham a esses produtos. Então, se o supermercado hoje tem lá um setor que vai ter o hambúrguer que é disso, mas ele tem o sabor disso. Entende? Sim. Não é de origem animal, mas ele está simulando aquilo para, enfim... Não tem a parte também de cultivo celular? Sim, exato. Na Federal, inclusive, aqui do Paraná, eles já têm um professor que faz esses estudos no cultivo celular, né? Não, eu falei apenas um termo que a gente usa, mas... É a carne celular que fala, algo assim. Talvez eu esteja carne falando... cultivada. Talvez eu esteja falando uma besteira, mas existe um setor... É um pé de bife. Não, só que em vez de estar no boi, ele tá dentro de um Erlenmeyer, né? Tá dentro de um Turbo Falcon. Uma plaquinha de pedra. Exato. Mas tem algo assim, gente. Então, não, eu já vi algo relacionado a isso. A própria parte de... Carne celular, algo assim que fala. Coisa assim. Tem essa parte, mas eu acho que ainda é muito difícil você fazer o entremeamento, não sei se essa palavra existe, dos tecidos. A característica, né? A característica. E eu tinha visto algo também com impressão 3D de órgãos, que é algo que está surgindo também, porque você tem toda a forma do órgão, tem etc e tal, mas também voltado para a indústria alimentícia. Interessante. Que é bem legal, né? Bem você legal. para pensar, você tem uma impressora 3D de tecido vivo, você pode imprimir seu próprio bife. Porque a matéria que você vai colocar ali para realizar a impressão, você que determina, né? Claro que tem que ter especificações, né? Não, tem tudo. Eu acho que é uma ciência que está muito no começo, mas talvez seja algo promissor, né? Sim. Mas já tem vários professores discutindo isso aqui no Brasil, inclusive. Né? Eu lembro que vi algo parecido, semelhante ao que você falou ali na Federal. Sim. Próximo a nós, né? Mas, enfim, eu acho que hoje em dia existe uma visão melhor sobre as coisas, né? Antigamente não tinha essa preocupação. Tanto é que o Ministério da Agricultura tem normativas específicas para bem-estar animal. Você só pode levar ao abate o animal que seja nesse processo específico, né? Você não pode ter outro. Transporte de animais, então saindo lá do campo, indo para a indústria, preconiza-se tanto tempo, não pode passar disso. Então, o próprio Ministério da Agricultura regulamenta normativas e regras que essas empresas devem seguir, né? Para que o animal não sofra, né?
E, enfim, é muita coisa, E né? a gente é muito forte, o Brasil é muito forte sim, nisso. demais. Então, Esse por isso que tem que falar sobre, né? Talvez seja realmente polêmico tudo que a gente tá falando Não, aqui. mas tem. Mas tem que falar sobre, porque o Brasil, ele tá ali entre os primeiros exportadores, tanto de carne de frango, quanto de carne suína, quanto de carne bovina. E, inclusive, a gente gosta, às vezes, de reclamar do Brasil, né? Ai, porque o Brasil é isso, o Brasil é aquilo. Mas dentro da visão sanitária de doenças que a gente já tem aí, doenças que estão... A gente é livre de algumas doenças sem vacinação em alguns animais, né? Uhum. Santa Catarina e tal, Paraná já entrou nessa vertente de livres de febre aftosa, que é uma zoonose, sem vacinação. Então, olhando, né, os países, enfim, os setores, o Brasil está num nível muito bom sanitário, né? Uhum. Falando em sanidade animal. Né? Quando a gente fala sanidade animal, animais que não tem o risco de ter essa doença e ela transmitir pro ser humano, né? Então... Salmonela, como é que a gente tá na salmonela? Salmonela tem ainda? Olha, salmonela tem ainda. Porque... Mas você sabe que eu acho que salmonela é muito mais o que acontece depois da indústria do que na indústria? É mesmo. Porque Eu no acho. Japão, eu descobri esses tempos aí, que eu tô assistindo alguns vídeos do Japão, e eu vi lá você pode comer ovo cru sem problema nenhum. Porque o Japão erradicou a salmonela. Então lá não tem Olha problema. só. E falando no Nossa. Japão e bem-estar animal, você sabia que tem a carne mais cara do mundo é o Kobe beef, né? Do Wagyu. Isso. Estou certo, professor? Isso, sim. Wagyu. Sabe como eles são criados lá? Para que a carne venha cada vez mais saborosa? Essa questão do bem-estar animal. Eles ficam ouvindo música clássica e recebem massagem durante o dia inteiro. Nossa, Mas não eles vamos aceitam. longe, gente. Castro aqui, que é a bacia leiteira aí, né? Uhum. Primeira bacia leiteira, pensando em produtividade do país. Tem vacas que ficam ali, música, ambiência, né? Massageadores. São Olha. tratadas bem, né? Então são mais bem tratados que nós. Mas a vaca leiteira, assim, ela tem menos problema. Longe de mim gerar aí uma, né? Fazer com que as Mais raças de uma vaca coisa. briguem entre elas. Mas a Holstein, a holandesa, eu imagino que ela seja mais sossegada, né? Porque ela só tá dando leite. Talvez as outras. Ah, não sei. Não sei. Talvez as outras. Enfim. Olha a Não, polêmica mas aí. não, várias polêmicas essa entrevista de hoje. Não, mas eu acho assim que realmente tem que discutir, né? A gente tem que... Nós, como formadores, temos que criar pessoas críticas, pessoas que entendam realmente de um processo. Sim. Se antes falar uma besteira de, é porque isso e isso, né? E se você discorda, aquela coisa, a gente vai discutir, a gente gosta de discutir, como você falou da sua amiga que é vegana. Provavelmente uma pessoa moderada e inteligente. Né? Sim. Doutora em Exato. ciências veterinárias. Discutiremos com pessoas Sim. educadas, moderadas e inteligentes. Os extremistas, galera, a galera que só quer ficar gritando, né? Vai Claro. ficar gritando sozinho. Então, assim, coloque nos comentários alguém que tá vendo isso daqui, se tiver alguma coisa Sim. com argumentos contra, de maneira educada, qual que é o problema? né? A Claro, gente com discutir. certeza. Tem que abrir para discussão. Exato, não né? tem problema nenhum, né? A gente só tá relatando aqui um fato da indústria, o que acontece, etc. Óbvio que tem muito humor que a gente coloca aqui, mas é um papo sério, é uma área... Não, e a gente não tá inventando Gigante. nada. É uma coisa Sim, que existe, que está aí exatamente, para ser sim. executada aí, Sim, né? sim. E bom que a gente tenha bons profissionais que vão para essas áreas, né? Porque Sim, eu claro. aposto que os problemas envolvidos com abusos em relação aos animais, quando você tem uma pessoa preparada, eles são muito Menor. mitigados, né? Com Eles são certeza, muito menores. com certeza, Então, sim. vamos formar pessoas inteligentes, moderadas e capacitadas Sim, também. Essa com que é, certeza, essa que é a função. com certeza. Mas vamos voltar um pouco, Carol, que você já foi então, direto para a indústria. Já, né? Já Fale por que você quis fazer veterinária. Você gostava Olha de bichinhos? só. Você ganhou um pincher sim. quando você era criança? Não, daí você não teria feito Não, eu tive veterinária. vários animais. Assim, não vou mentir, assim, falar que era uma vocação, né? Até, inclusive, eu vi o podcast lá do Rodrigo, né? Ele falando da vocação dele como professor. Eu achei muito bonita a história dele. Né? Já sabia de alguma coisa ou outra que ele tinha comentado, mas eu acho que eu nunca tive essa vocação em mim. Sempre tive animais ao meu redor. Então, minha família é uma família pequena, mas quando estavam todas as irmãs em casa, eram 4 irmãs mulheres e todo mundo gostava de cachorrinho, todo mundo gostava de gatinho, papagaio, enfim. Aquela coisa, né? Tudo Sim. misturado. Então, eu sempre convivi com animais. Animais de fazenda, de produção, não tanto, mas animais, pets, muito. E chegou a época de decidir a faculdade, né? E aí eu tava, assim, entre 2 extremos que não tem relação nenhuma com o outro. Ah, adoro. Odonto e veterinário. Não, tem a ver. Né? Saúde, né? Mas, assim, Quanta gente é mordida por um cachorro? Eu sabia que vinha por aí alguma pérola. eu também mas tudo imaginei. bem. Não, mas quando você falou que era muito longe, Tava preparada pra isso. quando você tá preparado, você não leva mordida. Quando você falou que tava muito longe, eu sei lá, imaginei artes cênicas. Eu entendeu? pensei em jornalismo. Não, jornalismo, uma parada não. longe, por isso que eu... Não, assim, odonto veterinário. Ok, 2 de saúde e aí eu tava veterinário, né?
E aí, na época do vestibular, eu queria muito ir pra fora. Eu queria muito ir pra Guarapuava, que tinha Federal do Paraná, que era um pouco mais difícil passar, e tinha Unicentro, Guarapuava. E essa minha amiga, inclusive, né, que hoje é doutora em ciências veterinárias, ela foi fazer... A gente estudava junto na graduação, no colégio, né, ensino médio e tudo mais. E ela ia fazer veterinária. E ela ia pra Unicentro. E aí eu fui, né, faceira pro meu pai. O que eu vou fazer na Unicentro? Ele, não. Daqui você não vai sair. Daquele tipo, então. Daí eu falei, tá bom, né, mas eu queria fazer. Não, mas vamos fazer aqui então, vamos tentar aqui. Então aqui tinha, né? E aí ele preferiu, enfim, né, me ajudar nisso, enfim, me dar essa oportunidade. E eu fiz aqui. E eu fui. Mas a primeira coisa que eu pensei quando eu fui, eu falei, tá, daqui 5 anos eu vou abrir uma clínica veterinária. Vou abrir uma clínica, vou cuidar de cães e gatos, e é isso, vou fazer cirurgia e tal. Mas a minha cabeça mudou muito durante a faculdade, né? Então, teve situações dentro da faculdade, aulas, práticas, que eu falei, opa, eu acho que eu não quero. Né? Então, eu conto isso para os alunos também, né? Eu tinha essa visão de que eu só ia tratar o cachorro bonitinho, que ia ser tudo maravilhoso, que eu não ia ter que lidar com o óbito desse animal. Essas frustrações que a gente tem na vida profissional. E aí eu fui indo para outro lado, né? Hoje em dia eu me deparo com várias coisas que eu preciso trabalhar, com cão e com gato, né, etc e tal. Mas eu fui realmente sem uma opção, assim, uma escolha. Eu não sabia o que eu queria fazer da vida. 16 anos, né, gente? A gente é muito novo, né? Sim. Então eu não sabia o que eu queria da vida, mas eu me apaixonei. E aí eu fui indo, né? E a vida foi me levando, né? Só finalizando a parte da indústria. Essa parte da indústria, essa parte da minha vida, era uma parte que eu pensava em trabalhar. Eu não pensava tanto no que me trazia de a paixão por aquilo que eu fazia, entende? Então, era trabalhar. Depois, quando eu me dei um clique, eu falei, bom, eu quero agora fazer algo que eu realmente tenho uma paixão grande para fazer. Porque não estou falando que a indústria não era, né? Tudo isso que a gente acabou de falar, era realmente um lugar muito bom, uma experiência muito boa, mas eu acho que faltava aquela paixão de, nossa, olha, eu estou realizada, eu estou mudando algo, uma situação. E aí que eu fui para a docência, né? Mas eu não tive esse dom, assim. Ai, desde criança, quero ser veterinária, eu não tive. E eu gosto de falar isso, porque as pessoas, às vezes, cobram isso da gente, né? Sim. Então, às vezes, agora não tanto, mas quando eu era mais nova, mas você não quis ser veterinária quando você era criança? Eu falei, eu não sei o que eu queria quando era criança. Eu inventava uma história. Então, se eu fosse pra escolher o que eu queria quando criança, eu queria dançar. Porque eu fazia balé, eu gostava de fazer balé, eu queria Bolshoi, dançar. balé Bolshoi. Essas coisas. Vamos para assim, Joinville. né? E eu gosto de falar. O pai dela não ia deixar. É verdade. Pô, não deixou eu ir pra Guarapuava. Para Guarapuava, mas ir pra Joinville. Exato. E aí, as pessoas ficam, mas, né? Então, muitos paradigmas, né? Muitas coisas, aquele padrão, Carol, né? Inventa. Aquele padrão, assim, Sim. que você tem que seguir? Não, eu sou veterinária, porque desde criança eu O escolhi perfil, ser veterinária. né? Nossa, eu vivia rodeada de cães e gatos na minha Eu casa. cantava eu resgatava e os animais. passarinhos vinham até. Sim. Exato. Tipo Cinderela. Não parece lindo É a Branca isso? de Neve que faz Não, isso. mas a Cinderela... A os Cinderela ra- também, Assim, uma vez eu verdade. precisava fazer um vestido pra ir numa Fazem festa à todas as noite, princesas, os na ratinhos verdade. vieram, fizeram o vestido pra mim. Então, as pessoas vão murchando, assim, quando você fala, Não, mas não faz isso, não deixa elas perderem Né? o brilho, inventa. Fala assim, uma vez eu achei um passarinho, eu tava a casa quebrada. Eu cuidei dele durante 2 meses, um dia ele voou. E assim, gente, a faculdade de veterinária não é um arco-íris, não é uma coisa linda de se ver. Nenhuma, Você né? vai lidar com muitas coisas que você vai ficar com dó, você vai ficar chateado, magoado, você vai chegar no momento que você vai ter que decidir. Você passou por isso, né, Al? Não, eu não, Né? não. Né? Eu não cheguei a... Mas foi Eu um momento complicado, Foi, né? foi. Decidir se morre ou não. Isso. Não, não, Não é não, nem foi eu acho que não é nem dessa forma que a gente tem que ver. É mais assim, a qualidade de vida daquele animal, talvez Sim, naquele sim. momento não tenha mais soluções para isso. E você tem que tomar uma atitude drástica e que na clínica veterinária é comum. Aham, E quando você vai para a faculdade veterinária, você não está preparado para isso. aham. Você não está Sabe preparado que para não. você ser o veterinário, o profissional que vai ter que fazer aquilo. Eu sempre quis área da saúde. Eu, desde pequena, assim. Mas eu cogitei veterinária. Só que o que acontece? Se alguém, uma pessoa, qualquer pessoa, se acidentar, se cortar, se machucar, cair duro, eu vou lá na adrenalina, eu atendo, eu faço o que tem que fazer. Se eu ver um cachorro chorando, é capaz de eu sentar e chorar junto. Eu não Sim, consigo. sim.
Mas será que você também não vai perdendo essa sensibilidade ao longo do curso? Eu não sei, mas daí eu não quis porque eu acho que tentar. talvez tenha mais acontecido frio. comigo, Nossa, eu tenho um desespero lá em casa, a gente tem. Eu sempre gostei muito de bicho. A gente tem um Golden, uma Lhasa e agora tá vindo um Border Collie. Nós somos dos cachorros. Aí, se bem que minha filha vai querer um gato, amor, se prepara, ela vai querer, aceite. Aí É isso, aceito. É isso, aceito. E aí, assim, o meu Golden, quando ele fica nervoso, ele tira o pelo. E daí faz uma ferida. Assim, foram ocasiões bem específicas que a gente notou isso e foi quando ele ficou nervoso. E eu não consigo passar o remédio. Eu não consigo. Estranha. Me dá um desespero, o Márcio que cuida. Então, mas isso que o Alan falou realmente acontece. Aconteceu comigo. Eu fui perdendo um pouco daquela... Criando uma atitude assim, não, eu tenho que estar preparada porque vai acontecer, né? E eu passei por aulas de clínica, de cirurgia, então a gente tinha que estar ali, né? Por completo, né? É muito complexo, então eu admiro quem vai para essa área, porque realmente tem que ter não diria estômago, assim, mas é um preparo uma frieza mesmo, né? boa. Exato, Uma frieza boa. é. Você tem que ser a frieza para que aquilo não te contamine para você fazer o teu trabalho. Para você não ter essa sensibilidade, porque você, em algum momento, você vai ter da faculdade, né? Sim. Tanto é, assim, que eu acho muito importante conversar muito, assim, com esses alunos, né? E gosto de conversar com eles para trabalhar isso na cabeça deles, né? Que em algum momento isso vai acontecer. Porque as pessoas acham, em grande maioria, acham, eu vou fazer veterinária, que legal, vai ser só, vou ver cachorro, gato. Que, gente, é coisa mais maravilhosa. Eu queria passar o dia inteiro com cachorro e gato me lambendo, certo? Né? Assim, né? Brincando. Sim. Mas não é isso. A faculdade de veterinária não é isso. E, na né? verdade, quando você vai atender a clínica de um animal, ele não tá bem. Exato, você tem que lidar com isso. Ele não tá bem. Você tem que lidar com isso. Né? Ninguém leva o cachorro no veterinário. sim, Eu vim aqui dar oi. E você tem que aprender a lidar com isso. Isso é bom pro veterinário. Oi, R$300. Isso, não é assim que funciona. Não. Então você tem que aprender a lidar com isso. Então, durante a faculdade, né? Voltando à pergunta, né? Não foi assim algo que, meu Deus, né? Aquela coisa Cinderela, né? Não foi, eu fui. Eu tinha que escolher, né? Em algum momento da vida a gente tem que fazer a escolha. Eu fui. Só que durante a faculdade eu fui me apaixonando por muitas coisas, né? E não descarto a possibilidade de um dia voltar a clinicar. Não descarto. Eu acho que a gente tá aqui livre para isso, né? A gente tá sempre aberto a mudanças. Sempre aberto a mudança. Até que nos últimos anos eu tive uma mudança na minha vida profissional também. Fui para a área da medicina veterinária legal. Eu queria que você falasse disso. Não imaginava que ia para essa área. Então, sabe, acho que você tem que ser muito livre, assim, cabeça aberta. É um curso muito bom e que tem muitas áreas, muitos setores. Eu tenho certeza que em algum momento você descobre o teu caminho, né? E se não tá bom naquele momento, muda o caminho. Né? Vai pra outro A minha caminho. filha talvez seja veterinária. Ela tem 2 anos, olha eu, né? Olha falando. só. Não, mas a Laura, eu chamo ela de Felícia. Olha só. Ela não tem noção. Não tem. Então. O nosso cachorro, o nome dele é Thanos, o nosso Golden. Ele é um urso, ele é enorme. Que amor. Ela monta nele. Ela monta nele, é sério. Ela monta e dá risada. E ele fica olhando pra ela assim. Vem, Mas você. isso é bom, porque existem pessoas que não gostam, né? Não tem aquela lida com animais, tem medo, tem receio. Isso é bom, isso já é algo muito bom. Porque se você entrar no curso veterinário com medo de cachorro também, já não tem como. Verdade. Né? Ter o medo, não dá. Eu queria pior que eu queria que o Érico tivesse brincado com o Chablau, cara. O Chablau era grande também, ele era um Bernese. A Carol conheceu nos seus... Na verdade, tinha passado os últimos momentos, né? Porque eu doei o corpo dele pra universidade, pros alunos. Judiação. Mas ele era enorme, gigante também, né? E eu brincava que quando o Érico nascesse, eu ia fazer uma cela pra ele montar, né? Só que o Chablau morreu uma semana antes do Érico nascer. Nossa, foi bem tadinho. próximo, Foi em né? cima, assim, nossa. Mas são momentos que, infelizmente, a gente... Né? A gente tem teve- que passar, Passa. né? Inclusive, eu fico muito preocupada com o meu Golden, porque eu sei que eles têm algumas tendências a algumas Sim, doenças, sim, né? E aí isso me preocupa, assim, eu fico pensando assim, nossa, nós temos que cuidar disso, temos que pensar naquele outro. Porque, assim, né, em questão alimentação, para ele não ficar com muito sobrepeso, para não sobrecarregar ali, eu não sei, vou falar A coxa quadril, femoral. mas enfim. Uhum. Displasia coxo-femoral. Isso, Isso, exato. é porque é uma coisa que pega muito, sim, né? sim. Alguns cães, algumas raças têm uma predisposição Isso. para algumas doenças. Né? E aí, que nem ele tá vai fazer 5 anos agora. A partir de 6, se eu não me engano, já é considerado um cachorro de porte grande, já é considerado mais velho, não é? 6? Mais ou menos. Mais ou menos. Ainda é jovem, a gente classifica como jovem, ou adulto, né?
Porque o cachorro de raça menor, ele vive mais, né? Depende da raça. Depende muito, depende Nossa, muito. não você vê, eu não sei nada. Mas estamos aqui para aprender. Eu sei por causa da Isa. Depende muito. Depende, né? Tem toda uma situação à parte, né? A questão da genética, a questão da predisposição para algumas doenças. Raças em geral, principalmente com a cruza que a gente sabe que é feita hoje em dia, você aumenta muito a taxa de endogamia, né? Você tá aproximando alelos ali que deveriam estar mais espalhados, você tá mantendo eles na mesma família. Então, sim. Exato. probabilidade de dar ruim, né? Fica Por isso que você tem, tipo, sei lá, você pega esses cães bracocefálicos, né? Você tem, cara, o achatamento cada vez maior do focinho, da caixa craniana desse bicho. Isso vai dar problema pra ele. Exato, em algum momento, né? Mas a questão de cães de grande porte, né? E o problema da displasia, né? Que é uma doença também rotineira da clínica. Colegas clínicos, se eu estiver errado, me corrijam. Mas sim. É porque eles são muito grandes, então eles têm um porte grande, eles crescem muito rápido num tempo muito curto. Então, se você pegar lá um labrador ou até mesmo o golden retriever, os pastores, em 6 meses eles já são animais grandes. Sim, então, aquilo ali ele dá uma tensão maior à articulação. Né? Uma tensão muito grande na articulação que ela, às vezes, está ainda em amadurecimento, né? Daí acontece a displasia, entre outras coisas, né? Sim, mas eu sei que eu me preocupo. E eu tenho a minha Lhasa já tem 13 anos e ela, nossa, tá jovem. Porque ela não tem o mínimo sinal de que vai dar ruim. Cachorro pequeno, eu conheci uma pincher, chamava Suzy. Ela viveu 25 anos. Olha, ela foi se desfazendo, cara, acho sério. que do ódio dela. Ela foi se desfazendo. Ela viveu de ódio. Ela era a cachorra da mãe de um tio meu, né? A Suzy. Maluco, ela primeiro perdeu o olho, aí depois ela perdeu a pata, aí ela perdeu um pedaço da cara. A cachorra foi se desfazendo ao longo do tempo, assim, sabe? Com 25 anos o ódio dela acabou. Aí acabou a tremedeira e acabou o Suzy. É o ódio. Sabe ele viveu muito. Eu tenho, cara, a minha mãe tem uma pincher, mas é a única pincher gente boa que eu conheci na minha vida. Olha só. Você chega e fala assim... Temos que estudar ela. Mas aí... Viu? Não, é sério, o nome dela é Tica. Aí a gente chega lá na mãe e fala assim, oi, Tiquinha, cadê o sorriso? Ela faz assim. Ela faz assim. Ela vem dando risada. Eu, como tá muito próximo, não vou dizer que eu fiquei, ai meu Deus, né? Não entrei nesse desespero, porque até porque eu sabia que em algum momento tinha que ir. Mas eu tô naquela fase, não quero cachorro, sabe? Por um tempo. Tá, você tá de luto ainda. Mas se eu tiver de novo, eu acho que o vira-lata é muito... Eu sou a favor. Na verdade, eu ganhei os meus cachorros. Olha só. Não, o Chablau eu comprei. Eu queria muito um Bernese, achava linda a raça. Uma das minhas bolsas de doutorado, se não me engano, foi a primeira bolsa de doutorado. Gente, eu sei, comprar, dote, eu sei disso tudo. A gente sabe. Eu sei. Escrevam aí, eu vou Nós ignorar somos tudo. a favor. Mas assim, mas eu queria... você também, se você quiser uma raça, vai, compre a raça também. Ficam nessa. Tudo faz, faça o que você quiser. Mas eu queria. Cara, e ele viveu, assim, 10 anos, né? Ele viveu bastante até, por um cachorro... Eu não sei se Bernese é grande ou dos gigantes, mas assim, ele sempre foi um cachorro enorme. Grande. E engraçado que displasia era quando a gente foi estudar a raça pra ver, era um dos principais problemas e ele nunca teve displasia coxofemoral. Porque daí a gente tem que pensar em indivíduo também, né? Sim. O individual, né? Porque cada indivíduo vai ser né? A gente tem aí na literatura a predisposição, mas talvez o indivíduo ele não vá necessariamente desenvolver aquilo, né? Ele teve linfoma. Ele teve Ai, câncer. que dó! Baço. A Carol viu, eu confiei falei que não sabia que não ia ter problema se eu deixasse com a Carol, né, pra ele ser dissecar. Ai, meu Deus, falar assim é meio assim. Pra ser feita a necrópsia, para os alunos estudarem, ver o que tinha dado nele. Sim. Porque dentro da patologia a gente faz, né? A técnica de necrópsia dentro da patologia é realmente para entender o que aconteceu, né? E aí uma avaliação do pós-mortem e tudo mais. Eu falei, eu tô na universidade. Carol manda muito bem, confio nela. Claro. Tem a clínica aqui, os alunos precisam. Ele teve uma condição que depois que se abriu a gente viu que estava até pior ainda. Então, eu só não quis ver as fotos. A Carol, você quer que eu mande as fotos? Não, obrigada. Não, eu falei, não, isso eu confio, né? Tipo, não tem problema nenhum. Mas assim, eu fico feliz, pelo menos ele serviu à ciência, né? Com certeza. Já que eu falo tanto nisso, de ciência o tempo todo, por que não? Mas enfim. A minha cachorrinha, a Lhasa, que é a mais velhinha, eu ganhei ela era da minha tia e o meu tio não suportava ela.
E daí ela me deu. Que bom, né? Que bom, né? Você tá Aí- com uma pessoa que vai gostar, que gosta de animais. Aí né? o Thanos, eu queria muito um Golden, tipo nessa vibe também. Eu queria muito um Golden. Aí essa mesma tia tinha um casal de Golden e eles tiveram filhotes e eu peguei o Thanos, porque ele era o único branco da linhada. Hoje ele é caramelo, assim, normal. Sim. Mas quando ele nasceu, ele era branquinho. Dá vontade de socar. Era muito bonitinho. Que associação é essa? Ah, eu Nossa, tenho, uma eu coisa tenho, branca. viu? Bum. Daí que então, a Ofelicia Eu da nunca- Laura ó, vem se você- dessa vertente. Se você é Ela uma- tem o porquê ser Se você é uma pessoa albina, não apareça na frente da professora Laís, que vai tomar um murro na sua cara. Viu, eu tenho essa raiva do bem, eu chamo. Porque eu tenho vontade de moer e apertar e socar, mas é Tem do um bem. nome pra isso, né? Tem? Tem, eu acho que tem um nome pra essa sensação. Não sei, mas Qual eu é? tenho ela e a Cara, Laura. achei que você falou. Viu? A Laura segue. Não. A Laura segue nessa, só que eu já sei Segue controlar nessa linha. isso. A Laura ainda não Aham. sabe, por Entendi. isso ela é feliz. É, e mas agora. Desculpa. Não, só concluindo que daí agora o Manny, que é o nosso Border Collie que tá chegando agora, ele é o meu irmão que pegou ele, que comprou ele, só que a minha mãe não aceitou. Ela não quer em casa, daí ele falou assim, mano, então você adota Caraca, você ele, é um adota. depósito. Adota É. ele. Você é uma dispensa de animais. Isso. A galera Ó, joga lá. a minha calopsita também era do meu afilhado, que daí não quis mais. Eu falei, não, então eu cuido. Olha só. O povo já compra pensando, "Bom, Mas se der isso é certo, eu dou bom, pra sair. né? Eu dou pra Nossa, Laís. É Laís. bom, né? porque às vezes que bom que ele tá no teu lar, que você vai cuidar, que você vai dar Exato, todo eu acho, né, eu o acho que é suporte isso. ali que ele Eles precisa. sabem que eu cuido. Sim. E você tem, Carol? Você tem Então, hoje pasmem, animais? né? Muita polêmica, né? Na minha casa, não. A Isabela, a mesma coisa. Eu não tenho. Minha irmã, a mesma coisa. Ela não tem. olha só, que bom. Toca aqui, né? Não, Minha é. irmã. Porque eu também, as pessoas, mas você é veterinária, não tem nenhum cachorrinho na sua casa. É. Eu falei, não tenho. Eu tenho porque, né, não ter. Mas assim, eu tenho o Ravi. O Ravi é um Lulu da Pomerânia, coisa mais linda desse mundo. Depois eu mostro a foto. E ele era meu, mas, enfim, fica na minha mãe. Então, né, quando eu morava com a minha mãe, ele estava lá, eu fui embora, saí da casa da minha mãe. Minha mãe, E ele ficou. né? Então é da minha mãe. A mãe dele é. A minha mãe é mãe dele. Eu sou irmã dele, no caso, Sim. agora, né? Mas vou visitá-lo, enfim, é a coisa mais linda do mundo. Mas é legal essa coisa, a gente vai conversando e descobrindo, né? Da relação do humano-animal, enfim, do amor incondicional que eles têm. Porque é um amor incondicional, é um amor. Cara, o bichinho. É um amor que você não sabe nem medir. Nem o Não. veterinário explica esse amor. Ele só quer duas coisas: amor e ração. É isso que você tem que dar pro seu Exato. doguinho. E água. Exato. Isso. E eu acho que é por entender, talvez, isso de uma forma mais. Não digo que é mais técnica, mas pensando no bem-estar desse animal que eu não tenho hoje. Né? Porque eu tenho uma vida ali que não. Eu acho que não encaixa ainda esse animalzinho que vai depender de mim para muitas coisas, né? Emocionalmente. Exato. Então eu moro em apartamento, eu acho que pensando no que eu estou ensinando, eu preferia ter um lugar maior para esse animal ficar, né? O que tenha um quintal, uma grama, etc. O ambiente adaptado para ele. Então hoje eu não tenho. Você trabalha o dia inteiro também? O bichinho vai ficar Sim, sozinho? sim, meu marido também. Então a gente não. Né, pra quê? Pra quê? Ah, os mesmos, Né, os só pra- mesmíssimos argumentos que a minha irmã. Exato, olha só. De Consciência, novo aqui, de novo. ó, irmã do professor Alan, né? Inclusive, Dê a gente tem juízo. que marcar uma palestra com ela. Fala. Não, mas ela fala exatamente o que você Então. falou, é o que ela fala. Eu dou muito valor a isso. Mas Sim. e você vê que nem eu e meu marido, a gente trocou, a gente mudou de casa, a gente mora hoje na casa que a gente mora por causa do espaço para os cachorros. Olha só. Foi assim, uma das coisas mais importantes, assim. Sim. Porque a gente tava numa casa que a gente ficou um ano só ali. E a gente ficou ali aquele um ano porque a gente precisava ficar. Mas, assim, aquela coisa assim, nossa, a gente precisa de espaço para os cachorros, espaço para os cachorros. Então, espaço que pros cachorros. bom, pessoas conscientes, né? Porque eu acho que é importante a gente entender. Antes de você, seja adotando ou seja adquirindo, enfim, né? De qualquer forma que você... Ou ganhando, né? Dos seus parentes que não querem. De qualquer forma, você tem que pensar na adaptação para aquele animal. Ele demanda, ele é um animal, um ser vivo, ele demanda de muitas E coisas. ele não pediu pra estar com você. né? Exato. Exatamente. Né? Então, por isso que eu falo, é um amor incondicional. Porque você pode ignorar o cachorrinho o dia inteiro. Você chega em casa, ele vai estar feliz em ver você. É, aquela. Né? Então, é muito complicado. É. Né? Essa relação humano-animal, eu acho que pro humano é mais vantajosa do que pro animal. Com Exatamente. certeza. É um amor egoísta. Tenho. Não, É, olha que aquele, forte, viu? é aquele né? teste que você faz. Olha que prenda o forte. cachorro, Eu sabia prenda o que eu ia cachorro falar e isso agora. Então, é aquele teste que você faz. Prenda o cachorro e sua esposa na mala do seu carro, deixe lá 5 horas. Abra. Quem ficar feliz em te ver, te ama mais.
Basicamente isso. Quem que vai ficar feliz na TV? Eu sabia então, que gente, é isso. É o meu pensamento, às vezes, né? De todas as coisas que eu já falei aqui, força, às vezes Michele. é meio... É força. Às vezes é meio complicado, porque algumas pessoas não compreendem, talvez, tudo isso que a gente esteja falando, né? Não, mas estamos aqui para esclarecer para elas. Exato, né? exato. Mas, nossa, a gente... Carol, Falamos não, muito, era pra né? Carol falar, é pra contar a história da Carol e a gente entrou aqui quase numa consulta. Normal, Viu, Carol, normal, assim, o que normal. né? Normal. Não, mas que enfim, bom. E a parte da veterinária legal? Legal, isso é legal. Obrigado, Laís. Isso é De nada. legal. Gosto muito de falar sobre. É uma área muito recente, né? Nas grades, aí se você pegar nas faculdades, universidades, as grades, eu acho que de uns... Posso estar falando errado, mas uns 6, 7 anos pra cá que foi incluso na grade das faculdades e universidades a Medvet legal. Quando eu fiz faculdade, nem se ouvia falar disso. Uhum. Eu nunca vi professor meu falando sobre. E a medicina veterinária legal é uma área onde os veterinários eles são peritos, né? Então eles, claro, têm que ser especialistas em uma área, eles têm que entender, ter uma expertise que a gente fala em uma área. Mas qualquer veterinário pode ser. Claro, você faz um curso, né? Suas especializações. E suas especializações contam, e você faz um curso. Ele pode ser um curso de atualização ou um curso profissionalizante na área de medicina veterinária legal. E por que eu comecei a ir para essa área? Meu marido é advogado, né? Então, a gente começou a conversar sobre N coisas. Eu estava com vontade de fazer o doutorado, né? Eu não tenho doutorado ainda. E aí ele falou, olha, né, o que você acha? Porque eu estou fazendo um processo lá e tem uma pessoa que ela é farmacêutica e ela está trabalhando como perita desse processo. Eu falei, olha, interessante, né? Mas eu posso? E aí eu comecei a investigar. E aí eu fui entender, né? E aí eu fui para essa área, é uma área muito legal. É muito tipo assim, legal. mataram meu cachorro envenenado. E daí você tem que provar são que foi veneno. são processos judiciais que envolvam animais ou, como por exemplo da indústria, um alimento contaminado, ou algum crime que envolvam animais. Então na aula, né, que aqui na Unicesumar tem Medvet legal. Aê! Né? Parabéns, Unicesumar. Mas, enfim, na aula eu trago, né, algumas notícias que foram bem, assim, discutidas no Brasil, no geral e no mundo. Sim. E que eu falo, ó, pessoal, tinha um veterinário inserido aqui. Como assim? Tinha. Ele serviu ali como perito, ele fez uma perícia dele. Né? Então, por exemplo, a carne fraca. Vocês lembram da carne fraca? A carne é fraca, o filme? Não, a carne fraca... Ah, Operação Carne Fraca. A Operação Carne Fraca, Não, é da que tem Polícia um Federal. filme, o filme dos veganos, que eles passam pra todo sim, mundo, não. pra todo mundo virar vegano também, ou vegetariano. Ai, Jesus. Era um filme chamado A Carne é Fraca. Eu não Isso sabia. aí, nossa, na época da faculdade, verdade. na época da Não, faculdade é todo mundo verdade. tinha minhas amigas que... É um documentário elas, sobre... você tem que assistir A Carne é Fraca, tal, não sei o que e tal. Porque é bem pesado. Eu assisti, Não, é bem eu não pesado assisti. mesmo. Eu não tenho estômago pra essas coisas. Eu Acho que assisti. não é nem estômago, é psicológico. Eu não tenho. Enfim. Mas, enfim, na aula eu trago, né, sobre a Operação Carne Fraca da Polícia Federal. Né? Essa operação envolveu ali vários auditores do MAPA, que eram auditores corruptos, mas envolveu também a questão do alimento, né? Porque tinham alimentos que tinham adulteração, alimentos que, né, enfim, colocavam que não era permitido. E tinha um veterinário perito ali, para entender o que estava certo e o que estava errado, né? Teve uma outra situação, não sei, acho que a maioria talvez não tenha dado atenção, porque... rola mais os grupos, né, do WhatsApp, nas redes que tem relação com a Medvet legal. Teve um caso no Brasil, só que eu não lembro exatamente a data, eu acho que foi 2021, de girafas que vieram para cá, para o Brasil, para servirem como exposição num resort que tinha aqui no Rio de Janeiro. Ah, no resort. Um resort. aqui Não no Rio de Janeiro. zoológico. Era pra ser exótico. Não, exato. E esses animais, eles foram tirados daquele ambiente que ele vivia e foram trazidos para cá. E era um resort, um hotel de luxo, que tinha um resort junto. E era só para ficar observando esses animais, né? Olha só. E aí, eu não sei o que aconteceu lá especificamente, né? Porque eu trouxe só uma notícia para os alunos. Eu não li muito a fundo sobre o caso, porque, inclusive, tem processos que são segredo de justiça, então a gente não consegue acessar. Mas, enfim, essas girafas saíram daquele ambiente que elas estavam e foram para uma rodovia próxima do local. Não foram atropeladas, mas uma delas morreu. E, enfim, depois foram fazer a necrópsia. Aí foi o veterinário, entendeu o que tinha acontecido com aqueles animais, né? Então, eram animais que estavam vivendo em maus tratos, né? Animais que estavam num cubículo, imagina, uma girafa, né?
E elas fugiram, então elas ficaram muito estressadas e fugiram do local, daquele ambiente que elas estavam. E aí eu acredito que foi muito movimento, né? Foi, enfim, o deslocamento delas até lá, uma delas morreu. E aí era uma doença específica lá. Né? Uma doença, como se fosse uma doença que fadigasse os músculos dela. Ela morreu de exaustão. Exaustão, exato. Mas elas foram importadas de maneira... Legal. Ok. É muitas coisas, sabe? Então, estão investigando ainda, tal. Esse processo está aberto. E daí existem, obviamente, todo os órgãos reguladores, né, envolvidos, Sim. né? Mas a ideia, assim, de trazer em sala de aula é para que os alunos vejam, né? Olha só, o veterinário da medicina veterinária legal está inserido ali. Porque, inclusive, foi uma professora que me deu aula num curso de Medvet legal que foi perita. Então, ela foi lá fazer a necrópsia desse animal, identificou o que era, fez o seu laudo, etc. Né? Nossa, muito interessante. Cara, Pesquisem, tá, gente? É um caso bem interessante de ler e impactante. E vocês entendem, novamente, essa relação humano-animal, né? Até onde a gente vai para a exploração desses animais, etc. Tem a série que eu já citei num programa anterior, vou citar de novo aqui, que é Aeroporto Zona Restrita. Tem a parte lá... Legal, sim. Tem a parte de alfândega, de importação, de etc. Tem biólogos e veterinários trabalhando lá. Exato. Só nesse controle, né? Só nesse controle desses alimentos e tal. Por isso que eu perguntei pra você o que entra... Se essas girafas entrarem de maneira legal. Porque assim, uma girafa é muito difícil né, você entrar. Teve o envolvimento do IBAMA, teve autorizações, só que depois, quando o perito chega para avaliar, você começa a entender, tá, mas por que autorizaram? Pra quê? Fundamento, sabe? Sim. Então, mas sim, teve autorização. Elas não chegaram a ter que ir de forma ilegal. Mas a forma que elas estavam o manejo estava errado, criadas, o manejo, o local que elas estavam, estava totalmente errado. Tem que, pelo menos, tentar simular fornecer o ambiente que elas estavam. Né? Adequado. Mas é um caso muito legal. Entre outros casos, né? Teve, por exemplo, o caso lá do goleiro Bruno. Cara, eu ia perguntar isso agora. Exato, né? Foi uma outra notícia que eu trouxe, né? Ali para aula de medicina veterinária legal, porque teve o envolvimento dos cães, né? Esses cães tiveram que ser eutanasiados, sofreram, né? Não sofreram, mas enfim. Foram eutanasiados a fim de esclarecimento, né, para o meio criminal ali do que tinha acontecido. E tinha um veterinário da Polícia Civil, que inclusive existem veterinários da Polícia Civil, tá? Polícia Civil, Polícia Federal. Polícia Científica, né? Polícia Científica. Então, eles foram lá e fizeram todo esse trabalho ali só que de forma criminal. Bom, né? teu marido advogado. Ele é advogado? Isso. Ele deve saber... Bom, todo mundo aí, a maioria das pessoas ultimamente... Principalmente nessa semana, do caso Evandro. Não sei se você tá ciente sobre isso. As bruxas de Guaratuba? Não. Nunca ouviram isso? Ah, sim. No caso Evandro... depois procura, bem interessante. Inclusive tem um podcast chamado Projeto Humanos, que é do Ivan Mizanzuki, que tem várias temporadas. A 4ª temporada é justamente sobre o caso Evandro. Crianças desaparecidas. Tem um documentário só sobre isso, né? Tem a parte no... o podcast dele foi transformado numa série da Globoplay. Então fica a dica aí também. Muito interessante. Eu sou muito sensível a esses temas, sério. Mas aí que tá. Não é tão gore. É muito voltado pra parte jurídica. No final tem uma análise genética sensacional, que inclusive descambou até pra resolução, ou pelo menos pra discussão de outro caso agora, que é o caso Leandro Bossi. E tem uma parte de perícia criminal, porque assim, teve muitos erros no processo, teve problema de contaminação da cena do crime, etc. Mas tem uma parte que é justamente isso. Partes do corpo, eles tinham sofrido ações de saca-bocados. Eu ainda não sei se esse termo ainda era usado. Mas justamente de animais que estavam na região que, né, acabaram também se alimentando de pedaços do corpo. Eu sei que tá um pouco gore, galera, mas enfim. Mas também acredito que isso seja essa parte também do que acontece a corpos no ambiente, né, pelos animais, pela fauna ali presente, também seja feita pela parte dos veterinários. Né? Não, tem que ter um profissional ali qualificado para identificar, né? Então, mas enfim, essa área da Medvet Legal, ela trabalha essas situações, né? Outras situações, a caso de maus tratos dos animais, erro médico, tem muita coisa. A parte, assim, de compra e venda, né? Então, não posso citar coisas, porque é processo, né, judicial. Mas eu fiz uma última perícia que envolvia cavalo, né? Então, uma situação de compra e de venda. Então, aquele cavalo, ele foi comprado por um objetivo e ele chegou no lugar e ele não era o que não era o esperado, sabe? Então, também é acionado ali, né? Dentro ali do Tribunal de Justiça, você tem um cadastro, você faz um cadastro com um perito. E aí, o juiz, ele faz um sorteio, enfim, é muito aleatório, porque existem vários peritos cadastrados. E aí, você é intimada a ser perito naquele caso.
Então, a medicina veterinária é legal. Falando em resumo, né? Que tem várias coisas, né? Mas em resumo seria isso, né? Você trabalha, então, né? É como se fosse um fiscalizador, um auditor daquilo. Mas você é bem ativa nisso, então, Carol? Sou ativa, sim. Ah, que legal, sou. cara. Não imagina. A gente não conhece, meu velho bordão. Trabalhando a gente não conhece semana... as pessoas. Não, mas não, brincadeira. Mas não, você atua como se fosse de novo, um investigador ali, Isso, é um parecer técnico que você tem que dar no processo, né? Então, o processo, ele vem com inúmeros termos jurídicos, várias situações jurídicas, inclusive quem quer ir para essa área tem que entender, né? Eu conto com a ajuda do meu querido esposo para isso, né? Traduz isso aqui, vai. Exato, né? Ele me ajuda muito, né? Porque são termos, às vezes, que você olha o que é isso, né? O juridiquês ele é feito para confundir. Exato. É difícil o negócio. E aí você dá um parecer técnico sobre aquilo. Às vezes é documental, às vezes você tem que ir até o local, às vezes você tem que fazer uma necrópsia, aí você tem um laudo de necrópsia. Às vezes você vai avaliar só o ambiente que aquele animal está, ou como aconteceu nessas situações, né? Enfim, se envolve, né? O humano por exemplo, ali, sei né? lá, se aquilo é uma lesão causada Isso. pelo captor e pelo acusado, pelo réu, ou se aquilo foi questão do ambiente, né? Os animais que fizeram aquilo. Então, você se insere nessas áreas. E o perito, ele pode ser de 3 formas. O perito judicial, que no caso eu sou o perito judicial, você se cadastra, então, nos tribunais de justiça. Era a minha próxima pergunta. Se é um concurso... Não, se era um concurso, se era um cadastro... Então, tem 3 formas. Você pode se cadastrar, então você vai lá e procura, né? Você se cadastra nos sistemas. De todos os tribunais, você pode se cadastrar nos tribunais do Brasil inteiro. Eu sou Paraná. Ano que vem, talvez eu estenda para Santa Catarina, mas só Paraná. E aí você se cadastra e você fica lá no sistema. E aí você é sorteado, né, pelo juiz, e aí você é intimado para fazer. Se você quiser aceitar, você aceita. Se você não quiser aceitar, você não aceita. E aí tem o perito criminal, que daí isso é concurso. Aí polícia científica, polícia federal, né? Tem vários policiais envolvidos aí, tanto na polícia federal quanto na polícia civil, que são veterinários e trabalham especificamente nessa área de investigação ou que tem relação com adulteração de alimento, maus tratos, inúmeras coisas. E o terceiro é aquele assistente técnico. Então, digamos que você é advogado e você está fazendo um caso, está num processo que envolve um animal. Você quer essa opinião do técnico, do veterinário. Então, você chama ele trabalha como um assistente técnico para aquele processo. Entendi. E onde que você fez essa especialização? Então, não é uma especialização, né? Na verdade, eu quero talvez o meu doutorado ir para essa área ou até mesmo fazer uma pós, né, específica na área. Eu fui fazendo cursos de atualização e de profissionalizantes mesmo. Ah, então, né? Você tinha cursos citado isso antes. Então, tem uma veterinária aqui no Brasil que ela é muito famosa nessa área, ela é perita há muitos anos. É a Thalita Missing. Então, ela é dona do Instagram Alunos da Veterinária ou quem tiver interesse no assunto, sigam lá o Forensic Medvet. Forensic Medvet. Então, ela oferta esses cursos e eu fiz o meu primeiro curso com ela. E aí, depois fui fazendo outros, né? E aí, estudando, né, gente? Tem que estudar bastante, né? Principalmente aí, quando envolve a questão de maus tratos, a questão de bem-estar animal. Então, você tem que estudar bastante. Mas eu sou ativa. Sou ativa no... Não fazia a mínima ideia. Isso é muito interessante. É bom. Nossa, essa parte legal, assim... Eu, por um bom período da minha vida, eu queria seguir a parte de polícia científica, trabalhar com esse tipo de análise, assim. Dá tempo ainda? Não, sim, claro. Dá tempo. Nunca é tarde. Dá tempo. Mas, Carol, fala pra gente também, pra complementar tua história... A docência, como que chegou pra você? Então. É verdade, né? Nós falamos de tanta... Sim, de tanta coisa. Mas é que, cara, é muito interessante mesmo essa parte. Você só trabalhou em coisa legal, pelo menos que eu achei até agora. Não, sério, essa parte tua de sanitária, assim, da indústria. Sim, parte de bem fiscalização. diferente, né? Como que é o termo, o teu cargo especificamente lá? Perita. Não, da indústria. Então, na verdade não tem um nome específico, né? Você é um assistente de qualidade, ou um técnico de qualidade, ou um pesquisador, né? Enfim, depende muito do setor. Essa parte, eu acho extremamente interessante. Sim. A parte de medicina veterinária legal, putz, eu acho deslumbrante. Muita gente não sabe, né? Não, cara, não faz... E é muito, cara... E não é só na veterinária, né? Em todas as áreas. Se você é farmacêutico, se você é químico, se você é geneticista... Se você, enfim, é médico, dentista, você pode ir para a área, né? Você só precisa ter aquela noção do meio jurídico. E que essa é a parte mais difícil, porque a parte técnica você vai ter, né? A parte do meio jurídico talvez seja um pouco mais complicado. O que é uma petição? O
que é, sabe? Uma acariação. É uma acariação. O que é um inquérito? Um inquérito. Aí eu vou fazer uma diligência. O que é uma diligência? Então, esses termos você tem que ter noção, né? Pra trabalhar. Sim. Mas desculpa te interromper. Não, na verdade, eu só quero que você continue falando e entre na docência. Porque assim, onde que chegou essa é uma coisa, essa parte que você falou aí das técnicas, é uma coisa que todo mundo pode fazer, todo mundo que é formado pode fazer, mas sabe uma coisa que não é todo mundo que faz? Dar aula. Exato. Isso não é pra todos. Isso não é pra todos. É pra um grupo muito seleto de pessoas muito pacientes. Pessoas que Jó teria paciência. Já tem um lugar no teria céu, inveja da paciência A gente dela. já tem um lugar no céu. A gente vai se encontrar no céu. Sim. Com né? certeza. Junto com os cachorrinhos. Exato. Mas, enfim, docência. Então, como que foi essa... Como que eu fui, né? Você falou que queria se apaixonar por alguma coisa, que você estava na indústria. Sim. Mas um pouco antes até, né? Quando eu estava fazendo a graduação, eu dei aulas em inglês. Então, eu fazia curso de inglês e dei aulas em inglês. E eu gostava muito de dar aula de inglês. Então, ali, eu já comecei a ter noção do que era ser um professor, né? Eu trabalhei deu quase 2 anos numa escola de inglês aqui em Ponta Grossa. E eu fazia isso porque eu queria ter dinheiro, né? Então, eu fazia a faculdade lá, eu não conseguia trabalhar porque a faculdade era integral. Eu falava, eu preciso ter um pouco de dinheiro, né? Como que eu vou viver só aqui dependendo dos meus pais e tal? E aí, eu comecei o curso de inglês, eles gostaram de mim, eu fiz um estágio, a gente quer que você dê aula. E aí, eu comecei a dar aula nessa escola de inglês. E aí, eu comecei a pesquisar sobre mestrado. Porque eu falei, bom, para eu dar aula em graduação, eu tenho que ter o mestrado. Não é engano meu, poderia ser só especialista e começar, né? Mas depois, posteriormente, fazer o mestrado. E aí eu comecei a investigar. Eu fiz 1, 2 disciplinas como aluno especial e aí fiz o processo e passei. Nisso que eu passei, eu tive a notícia de que eu tinha que ficar lá. Porque na federal, algumas pós-graduações lá, é tempo integral. Você fica lá como se você fosse um aluno... E você tem que ficar lá, né? Tem que trabalhar para o laboratório, tem que, obviamente, desenvolver a tua pesquisa, né? Artigo, etc. E aí eu tive essa notícia, eu falei, bom, então eu vou ter que largar a indústria, né? E eu larguei, né? Por 2 anos eu larguei. E aí eu comecei a me apaixonar pela graduação, né? Mestrado, né? A gente sabe que tem as disciplinas de seminário, você vai lá, às vezes substitui teu professor, né? Eu falei, não, eu quero isso, mas como que eu vou conciliar isso? Porque eu sabia que eu tinha proposta para voltar para a indústria, né? Era uma proposta boa. E daí eu voltei. Daí foi naquele ponto da paixão, né? Aí, assim, eu tava um pouco cansada da indústria. Como eu falei, é excelente, mas cansa, assim, como qualquer outra profissão. Mas é um desgaste, talvez, físico um pouco maior. E aí eu tive uma proposta de voltar à instituição concorrente, né? E comecei a dar algumas aulas à noite. Então, assim, gente, era uma vida muito louca. Eu trabalhava... Saía de casa, ia para Castro super cedo, acordava às 5 da manhã, trabalhava o dia inteiro, chegava em casa, tomava banho e dava aula à noite. Isso por 3, 4 dias na semana. E aí eu comecei a cansar, né? Não tem quem aguente, né? Sim. Aí uma hora eu decidi e escolhi. Eu vou pra docência. E foi a melhor coisa que eu fiz. Ai, que lindo. Né? Então, eu me realizo muito na docência, muito, né? Apesar dos perrengues, às vezes, que a gente enfrenta em sala de aula, né? Normal. Né? Algumas decepções, né? Não digo com o setor e com a área, mas às vezes com uma situação ou outra, um aluno ou outro, né? Mas eu me apaixonei e fui, né? Então, eu acho que realmente eu descobri a minha paixão. Hoje as pessoas me perguntam, você faz o quê? Eu sou professora. Eu também Eu não falo respondo. veterinária, eu falo professora. E aí as pessoas, mas professora do quê? Eu falei, de veterinária. Mas você é veterinária? Eu falei, sou, mas e você só dá aula? Sim. Aquele clichê, É o né? clássico. Eu falo que eu sou podcaster agora. Então. E aí, daí eu, assim, algo em mim despertou, né? Hoje em dia, se chegassem pra mim com uma proposta de voltar pra indústria, não. Eu quero continuar na docência, né? Então, eu ainda não tenho doutorado, pretendo fazer, não sei quando, mas pretendo. Em breve. Em breve, né? Mas então eu descobri aquela paixão, sabe? Então, eu acho que muito do que aconteceu na minha vida foi uma construção pro que eu sou hoje. Sim, a né? gente sempre fala A gente isso, sempre né? fala. Exato, A gente só né? consegue, tipo, ver onde a gente tá hoje, ligando os pontos pra trás, né? Isso. Você não consegue lá atrás Sim. projetar e falar, eu vou esse chegar lá. caminho pra fazer nunca é. isso. Por isso que acho que no começo a gente falou muitas coisas que eu brinquei, são polêmicas e tal. Mas hoje, a maturidade que eu tenho hoje, a cabeça que eu tenho hoje, eu não voltaria pra lá. Não porque é um ambiente horrível, horripilante, meu Deus, Não, você mas está... é outra... Né? Mas é porque
talvez a maturidade de hoje que eu tenho não é buscando tanto aquilo, sucesso, subir, sabe? Uhum. Eu acho que todo mundo em algum momento da vida teve isso, né? Hoje é mais assim, eu quero ter um porquê do que eu tô fazendo. São as fases que a gente sempre fala também. Exato. As fases da vida, né? Sim, Às vezes tá no momento numa gana um pouco Sim. maior por isso, outra hora você tá um pouco mais relaxado. Exato. Depois você quer buscar outra coisa Exato. diferente, etc. Mas daí na Unicesumar, como que você entrou? Então, essa é uma história boa também. Porque aí, né, como a gente falou, fases da vida, né? Eu tive várias fases da vida. E uma fase da minha vida foi uma fase muito ruim da minha vida, que foi a pandemia. Então, o ano de 2020 foi uma fase horrível da minha vida, né? Então, eu passei por muitas situações, tanto profissionais quanto pessoal. E esse ano de 2020 foi um ano de reflexão para mim. Então, eu ainda estava dando aula lá Na outra. E aí, no meio do ano, né, não vai dar mais, porque suas disciplinas não têm aí alunos, porque não vai abrir turma, e eu saí. Eu falei, o que eu vou fazer da vida agora? E aí eu tive uma frustração muito grande na minha vida, porque eu nunca tinha ficado sem trabalhar. Nunca. Desde que eu me formei, sempre. E veja como que a gente é, né? E aí eu entrei com o lápis, como assim, tô sem trabalhar? Poderia ter curtido um pouco, né? Sim, período sabático. Período sabático ali, né? Mas eu fiquei muito, assim, realmente pra baixo, né? Precisei de ajuda e tudo mais, e passou. E aí eu sempre mandava currículo aqui. Sempre. Desde que abriu eu mandava currículo, mas eu nunca tive um retorno. E por quê? Porque não tinha o curso, né? E aí, no final de 2020, me chamaram. Mandaram e-mail, você tem interesse em vir fazer uma entrevista? Eu falei, claro, né? Mas é pra já. Aí eu vim, fiz a entrevista e aí deu certo. E aí em 2021, né, ainda em ano de pandemia, eu comecei a dar aula aqui, né? Peguei ainda algumas aulas em remoto ali, mas daí eu comecei. E estou aqui. Vai fazer 3 anos já. Legal. Que bom, que legal. Muito massa. Sim. Mas assim, foi... até eu queria falar assim, ó, que o Ravizinho lá, que é meu, mas é da minha mãe. Ele foi assim, pra você ver como que a gente tem um amor egoísta, né? Porque... Projeta, né? Sabe, aquela coisa assim, ele foi fundamental para eu retomar essa paixão, assim, no ano de 2020. Porque eu queria desistir, assim, em 2020. Eu pensei, veterinária, não sei, acho que não, vou fazer outro curso de graduação, não vou mais dar aula, né? E nessa época ele ainda ficou comigo em alguns momentos. Eu já morava sozinha, não morava com os meus pais, mas eu peguei ele para ficar. E aí... Bom, não vou nem falar, porque eu vou começar a chorar. Mas, enfim, eu olhava, assim, aquele serzinho ali, eu pensava, não, eu tenho um porquê. Né? E teve uma situação específica que ele passou mal, e daí... Enfim. Te ajudou. Outro podcast eu conto essa história. Tá? Mas é isso, me ajudou muito. Então, assim, pra você ver que a gente... Poxa, mas... cadê o porquê? Eu pensava muito, mas e o porquê? Eu me questionava, por quê? Por quê? E tinha um porquê, mas eu não queria enxergar, tava na minha frente. Né? Então, hoje eu fico orgulhosa de ensinar aí novos veterinários, né? Independente do setor, da área que seja, né? Eu dou anatomia, né? Então, anatomia vocês precisam para tudo. Alunos que estão assistindo, vocês precisam para tudo, infelizmente. Mas eu fico feliz, assim, orgulhosa de mim de não desistir, porque eu sei que eu sou uma ferramenta, né? Sim. Pro futuro deles aí, né? Sim. E muito querida por todos. Ai, gente. Muito Quer dizer, será? por todos não. Por todos não. Tem uma pessoa que eu sei que não. Tô brincando. Tô brincando. Não, gente, eu sei, Não. assim, eu tenho Não, uma teoria brincadeira. assim, ó. Nem Jesus agradou todo mundo. Eu tenho uma teoria assim. Os professores que eu menos gostava no sentido pessoal, assim, que eu não me dava bem, porque eu achava meio rígido, são os que eu mais lembro. Você acredita? Então, não que eu queira ser assim. Isso é uma boa, hein? Não que eu queira ser assim com os meus alunos, porque eu tento, mas assim, não dá. Tem algumas coisas que não dá, gente. Mas então, eu não sei se eu sou querida, assim, por todos, mas... Não, você é muito mas querida. eu acho, assim, que eu sou uma professora que... Não sei, eu acho que eu dou didáticas diferentes, talvez. Não sei. Eu acho que não tanto, assim. Não, mas acho que sabia? Não só nos pedidos que fizeram aqui no podcast. Mas nas próprias aulas, assim, às vezes falam alguma coisa, sempre citam teu nome por algum motivo. É que bom. você dá aula pra VET também, né? Fico feliz, gente. Eu já devo ser o contrário. Então, mas a Carol, você é sempre relembrada. Que bom, você é fico sempre feliz, lembrada. fico assim. feliz. Desenvolvimento de projetos. Esses tempos tinham 2 alunos que queriam desenvolver um projeto, até fazer tipo um material parecido com a gente aqui e tal. Eu falei, olha, vocês tem que achar um veterinário. Porque eles vieram, professor, podcast e tal. Eu falei, olha, vocês têm que procurar um veterinário. A parte técnica eu posso ajudar vocês, mas
se for pra vocês realmente produzirem, né, um Conteúdo. conteúdo, Sim. vocês têm que fazer, tipo, uma curadoria, né, do que vocês Sim, vão fazer, de sim, falar. sim. Aí eles falaram, fala com a Carol, vou falar com a Carol. Eu falei, falem com a Carol. Carol, Então. Ah, mas manda- que bom, manda fico bem. feliz, fico feliz. Acho Sim. que não é tanto, mas... Não, é sim, lógico que é. Carol, a gente quer te agradecer pra caramba. Então, foi Porque, muito bom, foi cara, muita coisa, né? É muito. Tem que fazer legal, parte 2. Sim, é legal o papo com vocês, de conhecer vocês e assim, a informação que vocês trazem. Sim, É. sim. Porque, A gente aprende cara, muito. a gente aprende pra caramba. Sim. Com tudo, né, com toda a experiência de vocês. Assim. Sim. Então, obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigado por ter vindo, Por obrigado ter aceitado, por ter colocado teu tempo à nossa disposição. Imagina, por ter gente. nos ensinado bastante Estamos coisa. aí, estamos aí. Passa tuas redes sociais, caso você queira, pro pessoal. Não, eu passo para os alunos, eles gostam às vezes. Na verdade, eu fiz uma página da perícia, só que eu só tenho uma postagem lá. Não mexo, não dá tempo, né? Então, futuramente quero me dedicar mais. Mas o meu Instagram é carolinas.st. Uhum. Então, esse é o meu Instagram pessoal. Às vezes a gente coloca algumas coisas aí da Unicesumar e, né, agora eu tô como professora integral aqui, então a gente tá trabalhando bastante aí, né, em evento, Vet Day, né? Sim, sim. Foi bem legal, até esqueci de mandar, não sei se você chegou a vocês a informação. A gente falou Do Vet Day. Acho que não. A gente falou das que tá rolando essa semana que você fez cerveja. A gente falou do Uniciar e falou também da jornada Psi. Mas você sabe que Não, eu mas assim, esqueci, eu acho, de trazer essa informação? Porque é muita correria, Sim. né? Sim. Mas então eu tô sempre postando lá no meu Instagram, né? Tem um Insta Da da veterinária, não. A Não? gente utiliza o do CCBS. CCBS. Sim. Isso. CBS a gente tá sempre divulgando Sim, também. isso. Mas, de qualquer A gente forma, coloca lá. fica até um recado aí pros colegas professores que são Quiserem que a gente responsáveis aí anuncie, pelos cursos. né? Avisem a gente Isso, com uma isso. semana de antecedência, né? Vocês... 2 de preferência. Exato, avisem que a gente, né, tenta divulgar Sim, sim. o máximo que a gente pode, Sim. porque a gente tem que... Isso aqui é tudo pra gente, né? Então a gente Sim. tem sempre que se ajudar. Mas, Carol, obrigado, Muito obrigado de obrigada. verdade. Eu agradeço. Foi muito legal, de verdade. Perdão as polêmicas aí que possam Não, surgir. Não, a gente vamos fazer um gosta. programa 2 pior ainda. A gente gosta da polêmica. É, Exato. então. Não, é aquela coisa que a gente falou. A gente pode te tratar do que a gente quiser aqui, não tem Sim, problema sim. nenhum. Enquanto a gente for educado e moderado Claro, e inteligente, que é o mais importante, sem E problema quem nenhum. tiver mais alguma dúvida, às vezes o pessoal surge com dúvidas, Uhum. né, pra saber o que é o setor, o que é a área. Tá lá o meu Instagram, pode mandar uma mensagem que eu vou ficar feliz em esclarecer qualquer coisa, né? Exatamente. Mas enfim, que eu agradeço, gente, foi muito legal. Não, a gente que eu nem agradece. vi o tempo passar, nem sei nem que hora. Não, mas né? mas Foi muito essa, bom. essa que é a graça. A Foi conversa que a muito gente bom. tem aqui é legal. Citando o Alan, antes dele esquecer, quer deixar uma mensagem para os alunos? Ah, é verdade. Ai, gente, eu quero. Então deixa. Ai, Vontade. olha só. Eu quero agradecer muito os meus alunos, porque se não fosse por eles eu não estaria aqui. Inclusive aqueles que são alunos, às vezes, que não bate tanto santo, né? Eu quero agradecer muito porque eu acho que eu cresço todo dia. Todo dia que eu chego aqui da aula, eu cresço de uma forma diferente. Eu acho que eu aprendo muito mais do que eu ensino até, né? Porque a gente vê essa geração também vindo, a gente tem que se adaptar. Não que a gente seja muito velho, né? Mas, enfim, é uma geração diferente, né? Então, o que eu fui lá na faculdade, na graduação, é totalmente diferente do que é hoje, né? Então, quero deixar um beijo para os meus alunos aí, de todos os períodos. E agradecer, só agradecer, né? Joia. Eles são demais. É E isso tá aí. chegando a prova de anatomia, então estudem, porque... Exatamente. ninguém quer estar aqui corrigindo prova substitutiva. É, né? gente, Passem por de favor. primeira. Faz favor de favor. não precisarem Exato. desse Por favor. Estudem, que Obrigada. estudo ninguém tira. Né? Exato. Então é isso, galera. A gente fica por aqui. Semana que vem estaremos com mais alguma pessoa sensacional sentada nessa cadeira Maravilhosos. na frente da gente, né? De mim e da professora Laís. E é isso, histórias no podcast Unicesumar. Até semana que vem. Um beijo no seu coração. Tchau. Tchau! E aí, gente? Obrigado, Carol. Muito bom. Ei, não vai ser polêmica as coisas.